Vamos para o próximo grupo, então. O próximo é o último grupo. E o último grupo é formado pelo Kael, pela Sara e pelo Brian. Eles escreveram a carta de testemunho de uma prostituta chamada Raabe. Então, é o Kael que vai ler, né, Kael? Isso! Então, vai lá. Faz a vozinha. Vamos lá. Eu não consigo usar minha voz feminina, Marcelo, que eu não sou muito bom. Uma pessoa dubladora muito boa igual o Negão. Tá bom, mas faz de conta que Raabe estava rouca no dia em que ela escreveu a carta. Vamos lá, então. Vai lá. Prezado ouvinte, vou contar a minha história de vida para vocês. Eu nunca fui uma cidadã tão boa. Eu era uma meretriz. E a sociedade não me olhava com bons olhos. Mas eu não me importava com as opiniões alheias. Porque eu continuava ganhando meu dinheiro mesmo assim. Meu sonho era que muitos homens me desejassem para que meu cabaré fosse um sucesso absoluto. Para muitos, eu poderia parecer uma pessoa resolvida, forte, porque essa era a faceta que eu criava. Contudo, por dentro, eu me sentia vazia, triste, sem vida. Eu estava ali, à mercê da vida. Sentia que estava sendo usada o tempo todo. Isso me corroía por dentro. De uma forma que eu não conseguia nem dormir direito, sem pensar nas infelicidades que eu passava todos os dias. Havia momentos que parecia que alguém estava me torturando, me perseguindo, jogando tudo que eu fiz de errado na minha cara. Isso não me permitia viver. Eu estava em casa quando dois homens chegaram. Foi nesse momento que minha vida mudou. O rei de Jericó havia me avisado que esses rapazes vieram para espionar a terra e pediu que eu mudasse embora, os mandasse embora. Porém, eu sabia que aquelas pessoas eram do povo de Israel e o que o seu Deus fazia com que eles vencessem todas as guerras sem que elas fossem travadas. Eram invencíveis. Como não sou boba nem nada, eu achei que se eu ajudasse, eles poupariam minha amada família quando atacassem a cidade. Por isso, eu os ajudei, acolhendo em casa, fugir e depois fizemos uma aliança para que eles protegessem minha família, da mesma forma que eu fiz com eles. Assim bastava eu amarrar um cordão vermelho na minha janela, que todos dentro da minha residência estariam salvos. Essa coragem e fé foram recompensadas com a salvação de todos os meus parentes e a futura honra da minha descendência. Agora eu sei que ao mentir não fui totalmente de acordo com Deus. Como antes eu não tinha todo o conhecimento espiritual, agi como uma pagã agiria, mentindo para escapar dos problemas. O amor de Deus é tão grandioso que mesmo assim ele me abençoou tanto que a minha felicidade agora parece infinita. Casei com um importante membro da tribo de Judá, Salom, e gerei Boaz. Tenho certeza que a descendência será grandiosa. Depois disso, descobri que nenhum de nós é insignificante para Jeová, visto que ele vê que há em nossos corações e fica feliz quando encontra o que seja apenas um pequeno sinal de fé, como achou no meu coração. Minha fé não foi apenas teórica, na verdade, ela foi do tipo que permitiu a entrega completa para Deus e deixou que ele dali em diante me guiasse e transformasse. Por isso que meu nome Rebeca significa grande pela Raabe, significa grande pela fé. Mulher cuja fé é abundante, essa foi a minha história. Ela passou por altas e baixas, mas seu amor começou a se manifestar. Entendi que foi tão lindo o seu jeito de se renovar o seu amor, começou a inspirar, tenho forças para poder continuar. O Senhor agora é meu refúgio. Os problemas podem tentar me desanimar, mas eu olho para o alto e Deus está lá. Ele teve misericórdia de mim, me resgatou e limpou meus pecados. E o que ele fez por mim, ele é capaz de fazer a qualquer um que estiver disposto a ter fé e entregar tudo para ele. Com amor e carinho, Raabe. Parabéns para vocês também, hein? Legal, legal. Parabéns. Diz uma coisa, Kael. O que mais te impressionou na história de Raabe? O que mais me impressionou não foi nem o fato dela ter sido
prostituta. Isso me impressionou bastante de ter voltado, mas me impressionou foi dela ter ido contra tudo a população dela lá, o rei que falou para ela que entregar os 2 homens lá, mas ela acreditou, falou, não, ele é da tribo de Israel, então vai ser... Ela botou toda a fé em cima daqueles 2 rapazes só, para confiar em Deus. Então ela acreditou, mesmo que estava correndo risco, mas falou assim, não, vou seguir firme neles para que minha família fosse poupada. Então essa decisão que ela teve foi uma das coisas que me impressionou bastante. A minha e o povo do grupo. Kael, eu não sei se vocês perceberam, uma coisa que me chama muita atenção na história de Rabi é que quando os espias vão até ela não pede para que eles a salvem. Ela pede para que eles salvem a família dela. Sim. Então, assim, ela não estava preocupada nem com a vida dela, nem com o bem-estar dela. Ela estava preocupada que a vida dela servisse de alguma forma para o bem dos outros, dos seus familiares. Então, ela, como você disse, ela encarou lá a ordem do rei, ela enfrentou aquilo, ela não cumpriu aquilo. Então, e nisso ela colocou a vida dela em risco. Mas ela colocou a vida dela em risco não na esperança de que ela fosse de alguma forma agraciada com aquilo. Não, ela colocou a vida dela em risco, em sacrifício, num possível sacrifício pelos seus familiares. Porque ela não pede para que eles salvem ela, ela pede para que a família dela seja salva. Isso. Para que os familiares dela sejam salvos. Isso aí é um ato muito, muito interessante. Uma outra coisa que eu vejo de interessante na história de Raabe é que Deus pega uma mulher que não é do povo hebreu, ela era de Jericó, então ela era de um dos povos cananitas, que eram povos amaldiçoados. Então ela era, por descendência, né, amaldiçoada, pairava sobre ela, sobre a casa dela, sobre a família dela, uma série de maldições. E, no entanto, Deus vai até ela, leva esses espias até ela, para fazer uma aliança com ela, a fim de que ela seja resgatada. Sim. E Deus faz isso com uma mulher que, além de ter todo um histórico de maldição familiar ali, também, por si só, praticava a prostituição, que atraía sobre a vida dela ainda mais maldição. Então, é um resgate enorme feito por Deus, e já seria muito se acabasse aí, mas não acaba aí, porque ela gera Boaz, e de Boaz vem vindo toda uma descendência, da qual vem o rei Davi, e do rei Davi continuam sendo geradas outras pessoas, até que deságua em Jesus Cristo. Olha que interessante. Deus pega uma mulher prostituta de um povo amaldiçoado e coloca essa mulher, resgata essa mulher, limpa essa mulher de todo o seu histórico de prostituição, dá para ela uma família, dá para ela uma esperança de vida, dá para ela a alegria de viver em família e gerar descendentes. E não bastasse isso, ele ainda coloca essa mulher na linha genealógica de Jesus Cristo. Sim, eu li isso daí também. Olha que coisa forte. Uma pessoa que ninguém daria nada por ela. Uma pessoa que era tratada como um objeto. Uma pessoa que era tratada da pior forma que poderia se tratar um ser humano naquela época. Deus vai até essa pessoa. Ele manda resgatadores até a casa dessa pessoa. E, através da fé dessa pessoa, ela é resgatada daquela situação, ela tem a vida dela mudada, a vida dela transformada, e ela se transforma numa das antepassadas de Jesus Cristo. O nome dela está lá na árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que coisa forte isso.